Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre o preço da beleza. Alguma vez aí em casa você já deve ter se perguntado qual é o preço da beleza. E hoje eu trouxe ele que é um especialista, Dr. Lucas Cussano, gente, cirurgião dentista. Dr. Lucas, prazer, obrigado por estar aqui, né, no Natcast, trazer um pouco do seu conhecimento. E se apresente aí pro pessoal de casa. Nath, primeiramente, muito obrigado pelo convite. A honra de estar aqui é toda minha. E sobre odontologia, o que a gente pode falar? Eu cresci vendo meu pai desempenhar com maestria a arte da profissão e também observar como os pacientes, né, tratavam ele no sentido de ter gratidão, de considerá-lo além de um dentista e de querer estender laços, né? Sempre querer estar por perto. Então eu pensava, poxa, essa profissão, ela deve ser magnífica mesmo. Um dia eu vou entender, mas eu já vou começar a estudar agora. Meu pai sempre foi meu herói, ainda é. E a gente está aqui realizado e deixando pessoas cada dia mais bonitas, mais saudáveis, tudo dentro da medida, né, respeitando cada particularidade, né, cada característica e traços pessoais. E eu quero que, assim, que você não pegue leve, eu quero que você faça as perguntas que você entenda que o público vai eh, entender e me conhecer melhor, porque a gente está aqui realmente para compartilhar o que a gente sabe. Ai, obrigado. Olha, eu não vou chamar ele aqui de Dr. Lucas, porque ele já é meu dentista, né? Ele que vai cuidar aí do meu sorriso. Então, assim, doutor é tão jovem, né, gente? Olha só a pessoa. Mas, Lucas, o porquê, né? Você contou aí um pouquinho da questão da odontologia. Mas sempre tem além. O porquê odontologia? Qual que foi, assim, a chave que você falou, não, eu quero fazer odontologia? Porque é muito além de só Sim, estética, né? Vai da sim. questão que você falou da saúde. E a É, estética também, né? sim. Basicamente, quando eu, Lucas, hoje, né, olho para odontologia depois de 14 anos de formado, eu enxergo saúde, beleza e bem-estar. Eu não consigo mais separar uma pessoa que vem buscar saúde, eu não consigo privá-la da beleza. Quando a gente pensa em reconstruir um dente, a gente pensa em restabelecer anatomia, função e estética. Porque automaticamente, ao devolver a anatomia, eu estou devolvendo beleza. Mas para isso a gente tem que conhecer muito a fundo aquilo que a gente se propôs a fazer. E quando a gente fala de profissão, da mesma forma como você não consegue separar saúde de beleza nem bem-estar, você não consegue separar lucro de propósito. Então, assim, se eu alinhar o que eu faço com paixão, com maestria, com amor, 12, 13, 14 horas por dia, com o meu lucro, eu sempre vou ter condição de estudar mais. E é isso que hoje os meus pacientes entendem. Talvez todos nós aqui, algum dia, já tomamos uma decisão baseada em dinheiro. Então, por exemplo, poxa, a gente vai comprar microfones. Vamos montar vários estúdios igual esse. Topa, quero ser seu sócio. Vamos. Deixa que eu compro os microfones. Aí eu vou lá na internet, procuro um super baratinho. E quando tá tudo montado e o convidado super especial senta aqui, o som é horrível e de baixa qualidade. Então muitas pessoas vão, com certeza, às vezes escutar esse podcast, mas não vão estar vendo a gente. E se o som é tudo que eles podem colher, eles vão pensar: meu, esse podcast é uma porcaria. E Sim. não é diferente na vida real. E não é só na odonto, é em tudo. Então, se você entender que o que você faz vai transformar a vida das pessoas simplesmente por você estar onde você está, então, ou seja, você é um modelo de possibilidade. Então, a Nath deu certo. Pô, você tem que associar isso com tudo, com qualidade, com a entrega. E a odontologia, meus pacientes me deixam saber hoje o que eu não entendia quando eu era criança e via meu pai no consultório é que eles não me olham como um dentista. Eles me olham como alguém com habilidades complementares, uma pessoa para lá de especial que decidiu estudar para oferecer mais. Então, aí que eu percebi assim, preço não é mais um fator determinante. O preço, talvez, para quem não me conheça e escuta alguém falar quanto pagou num tratamento, talvez essa pessoa possa falar: nossa, que caro. Mas aí, quando você conversa com um paciente que está com nós, por exemplo, há 10 anos, né? 86% dos nossos pacientes hoje estão com a gente há mais de 10 anos.
E não estão porque é barato, estão porque confiam. Então eu acho que, independente da área, se a gente seguir essa linha, meu, a gente teria profissionais muito mais realizados e clientes muito mais bem atendidos. É importante você falar disso, porque eu vejo que as pessoas, eu também tinha uma crença muito grande em relação a dentista. Por quê? Quando você fala em dentista, qual é a primeira coisa que vem à mente? Das pessoas, né? Dói, Provavelmente aí em casa você já deve ter falado, dói, demora e custa demora e caro. custa caro, que é É, uma coisa que a gente sempre fala, né? Mas é diferente. O sim, profissional que faz aquilo com amor é diferente. Então, o Lucas, além de toda uma estruturação que é diferenciada, é essa questão de quebrar crenças dos próprios clientes, né? sim. Quando a pessoa ela chega lá no seu consultório, qual é a maior queixa dela? A maior queixa dos pacientes hoje está associado à forma como ele é visto. Então ele entende que o mundo está mudando e que os celulares estão cada dia mais potentes e que as câmeras Full HD 4K estão cada hora captando mais detalhes e que as nossas imperfeições elas afetam a nossa autoestima porque a nossa identidade está ligada ao nosso ego. E a nossa identidade é o que eu tô vendo quando eu olho para você. E se você não tá segura de si, você nem estaria gravando esse podcast. Então, de novo, a gente vai tentar devolver, a gente vai tentar e vai conseguir devolver aquilo que aquela pessoa talvez teve e perdeu, ou que, por algum percalço da vida, já nasceu sem mesmo. Mas, basicamente, hoje as pessoas estão muito ligadas à aparência. A aparência, né? E qual é a Aparência. maior, assim, crença que pode se dizer quando a pessoa chega no consultório e fala da beleza? Porque geralmente a pessoa não vai só, eu vou lá no dentista só por causa do sorriso. Porque não gosta, já entra na questão do padrão de beleza. Quais é as Sim. maiores queixas? Eu não gosto do meu queixo, não gosto da minha bochechinha. O que que as É, pessoas falam? de uma forma muito resumida, a fisionomia cansada eu acho que está no topo da lista dos pacientes que mais buscam por tratamentos estéticos. Então, quando a gente pensa em rosto, a gente pensa numa pessoa que aparenta ter mais idade do que ela tem, e quando a gente pensa em sorriso, a gente pensa num sorriso que, por exemplo, por estresse, por desgaste, ele não tem mais aquela fisionomia bonita, sabe? Para um sorriso ter, né, criar aquele impacto positivo, ter expressividade, ter dominância, a gente precisa que cada elemento desempenhe o seu papel. Ou seja, cada dente ocupe a posição, o tamanho e o comprimento correto. Então você vê uma moça com aquele sorriso completo, bonito, de parar o trânsito. Com certeza ela entendeu a importância de preservar, mesmo que ela tenha comprado aquele sorriso. E bons dentistas, hoje, a gente tem condição de escolher, a gente chama de templates, né? De escolher formatos de dentes que são adequados para alguém que meça tanto, pese tanto, tenha um perfil de rosto dólico-cefálico longo, braquicefálico curto, mesocefálico um rosto intermediário. Então, existe uma forma de se calcular a melhor forma de escolher um dente adequado para que o seu sorriso pertença à sua face. Quando a gente pensa em beleza de face, a gente pensa em partes do rosto conversando entre si. A gente não pensa em alguém queixudo, narigudo, beiçudo, testudo. A gente tem que fazer conversar. Daí nasceu a harmonização orofacial. Nossa, olha que interessante, né? Porque eu não fazia nem ideia. Porque às vezes a gente vê pessoa que tem um dente um pouco maior, fala, mas aquele dente daquela pessoa tá um pouco desproporcional para ela. E Sim. olha que interessante, o Lucas, além de dentista, cirurgião, também faz essa questão da harmonização facial. E muitas pessoas eu acho que não sabem disso, né? É, Que tem que estar igual o equilíbrio, né? exato. O japonês, ele tem dentes muito diferentes dos italianos, que é extremamente diferente dos portugueses e que é diferente do brasileiro, né? Então, o Brasil é um país provavelmente com a maior miscigenação de raças do planeta. Então você tem pessoas mestiças de todos os lados, e é comum em uma mesma árvore genealógica você ter 7 etnias diferentes, 7 raças diferentes: italiano, português, espanhol, alemão, japonês, caboclo, índio, negro. Então é aceitável. E a gente tem que entender
dentro de um contexto de convívio social, antes de propor uma mudança para alguém, a gente tem que entender assim. Quando a gente fala de perfil facial, eu estou estudando uma raça. Então eu vou olhar para você, eu vou imaginar que você é branca, que você deve ter português, espanhol, italiano. Então, que dentro de alguém que tem a sua altura, o seu peso, a sua etnia, o seu perfil de face, eu vou começar a pensar em um formato dentário. Eu tô falando isso, pessoal, quando a gente vai mudar o sorriso de alguém, tá? Quando a gente vai só cuidar, é um pouco mais simples. Mas dentro disso ainda existe o perfil psicológico. Então, por exemplo, a Nath é uma comunicadora. Então, o que acontece com ela é que ela está o tempo todo exposta, trabalhando ou não, gravando ou não, mas que é o perfil dela se comunicar. Então, você é uma pessoa de mentalidade mais jovem e de um mindset dinâmico. Então, você está em constante evolução. Você não é aquela pessoa, por exemplo, tem pessoas da sua idade, mas que já tem uma mentalidade de pessoa mais madura, que quer só casar e ter filho, que mora lá no interior de uma cidadezinha chamada Penápolis, Fala até calma. minha terra natal. E aí o que acontece? O perfil facial, associado com o perfil psicológico, vai me permitir escolher dentes um pouco mais ousados e talvez mais brancos. Então, por exemplo, vamos pensar numa super top model que está nas passarelas mais cobiçadas do planeta. Ela pode ter dentes mais brancos e um sorriso mais expressivo. Mas essa mesma moça, com essas mesmas roupas, se estivesse desfilando em um desfile lá no interior, talvez ela não seria tão bem julgada. Por quê? Porque aqui a gente vive uma tendência mais aceitável da moda, do dinamismo, da mudança, da ousadia. Então, dentro da escolha do perfil dentário ou até dentro da mudança de traços faciais, a gente pode ousar mais se o perfil psicológico do paciente permitir. A Nath é uma comunicadora. Vamos dar um exemplo de alguém que é ator. Poxa, alguém que é modelo. Legal. Alguém que é só um cara da moda, muito bem conectado, ligado nas tendências, que assina as revistas mais famosas do mundo, que usa roupas ousadas. Essa pessoa pode usar, por exemplo, um nariz mais arrebitado, um queixo mais forte. Mas a pessoa que é muito discreta não vai se sentir bem com isso. Ô, Lucas, já aconteceu no seu consultório de um paciente ou cliente chegar lá e falar assim: doutor, eu quero só fazer um clareamento no meu dente e sair aí transformado? Nath, não só aconteceu, como acontece 2, 3 vezes na semana, pela seguinte razão. Uma vez Steve Jobs disse que as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. E é verdade. Então, se o seu iPhone tá bom para você agora, quando eu te mostrar o 14, o 15, o 16, o 17, você vai querer trocar. Então, a pessoa que quer só clarear o dente, quando o sorriso deixa de ser algo que gerava insegurança e passou a dar dominância e expressividade, essa pessoa relaxa naquele aspecto e começa a olhar para outras áreas. Poxa, mas eu tô com uma papada aqui, ó. Poxa, meu queixo é um pouco para trás. Nossa, como meu bigode chinês e minha olheira estão afundadas. E aí a mudança começa, né? Eu brinco com as pessoas que uma vez que você entende o processo e que você domina a forma com que aquilo acontece, por exemplo, eu fiz Botox uma vez, gostei. Fiz 2, gostei. Fiz 3, eu não me vejo mais sem Botox. Faz 9 anos que eu uso. Pensa. É dessa Caramba. forma que eu acredito que as pessoas enxerguem pequenas aquisições pontuais e isoladas e fazem com que essas aquisições juntas criem uma mudança mais significativa. É, quando eu falo assim, é igual o nosso tema, né? O preço da beleza. Não é só na questão financeira, Não. mas também é você estar com profissionais aptos. Igual você faz, tipo, uma anamnese tudo antes, É, faz uma consulta com o cliente. Primeiro você vai entender quais são as dores dele, para exato. daí você ver o que você pode transformar. E não muitos não são assim. Aí acontece de, às vezes, já aconteceu, tá na internet, de atores, da atriz fazer algum procedimento e não gostar. Sim. O que acontece é assim, talvez porque eu seja japonês, né? Japoneses entenderão. O japonês, ele é uma raça que basicamente
ele é apaixonado por processos. Então eu gosto de entender as fases com que uma pessoa vai digerir aquela quantidade grande de informação para que a decisão que ele vá tomar seja sólida. É muito comum, se você parar para analisar, quantas vezes na vida você mudou de opinião? E em Muitas. qual espaço de tempo? É isso que eu acho importante a gente pensar, né? Quando eu falo isso para vocês, eu quero que vocês pensem em moda, né? Pensa na moda. Poxa, caramba, uma hora uma roupa estava certa, uma hora uma roupa estava errada. É igual o Instagram, toda hora tá atualizando. Exatamente. Então, por exemplo, quando você chega para mim, eu quero entender assim, vamos fazer foto, vamos. Eu Primeiro que ele vou, faz um book, tá, gente? Ele faz um book assim que. a gente criou uma metodologia de documentar os casos que, inevitavelmente, o seu grau de instrução vai crescer. A sua quantidade de conhecimento específico para aquela área vai aumentar 12, 15, 25, 30 vezes em menos de meia hora. Porque eu preciso expor você ao conhecimento para eu entender se você entendeu o que você está me pedindo. Para você ter uma ideia, mais de 80% das pessoas, quando sentam na minha cadeira, não sabem o que elas querem. Ou seja, elas chegam com uma mentalidade e depois das fotos, elas mudam de ideia completamente. Por quê? Porque elas não entendem a representatividade que, por exemplo, o nariz tem no centro da face. Então, o nariz, ele é uma baliza para mim, ele é um termômetro. Aí vamos voltar quando eu falei para você que a gente precisa entender a etnia de uma pessoa. Quando a gente fala de italiano e a gente fala de raças que vêm do Oriente Médio, a gente está falando de sírios, de libaneses, de árabes. É notório que eles têm um nariz mais proeminente na face. Então, se eu ignorar isso e eu quiser compensar outras estruturas, você concorda que eu vou criar um desequilíbrio? E quando essa pessoa voltar para a terra dele só para passear, lá em Beirute, por exemplo, alguém que aqui considera ele belo vai achar ele estranho lá? Com certeza. Então a gente tem que ter essa regra do bom senso. Um dos termômetros que eu uso é principalmente para mulheres, né? Que eu acho importante porque as mulheres são mais ousadas e o desejo de mudança está mais nato dentro delas. Eu pergunto, né? Me fala um pouco de você. Eu deixo a pessoa falar, enquanto ela fala, eu analiso as expressões faciais dela. Então, ou Ah, então seja, você me analisou. com Ó. certeza. Se você já falar, quero isso, eu falo, nossa, vai dar certo e não sei o quê. Nem vem com essa conversa. Já aconteceu, então, do cliente falar assim, chegar com uma foto, eu quero ficar igual a Angelina Jolie, né? Um Ah, exemplo. já, E daí já. você ter que explicar que o modelo da Angelina não fica bom nela, É, ou vice-versa. já não só aconteceu, mas acontece algumas vezes na semana. Dentro desse significado, é que é mais rápido para uma pessoa levar um parâmetro para mim. Porém, o que que as pessoas não entendem e que eu acho válido a gente citar aqui? A forma com que nós, meros mortais, olhamos para os famosos de Hollywood é tão diferente a ponto do nosso termômetro ser mais frouxo para aceitar as mudanças que eles fazem neles. Então, de novo, imagina que a gente vai trazer um famosão lá para comer uma macarronada com a gente no domingo. A gente pode ter com certeza um parente, dois, três ou cinco que vão falar: nossa, esse cara se veste estranho. E meu, que nariz é esse? Mas lá no ambiente dele está tudo bem, está Sim. tudo certo, né? Então, dentro do nosso convívio social, pô, você é mulher, eu quero saber se você é casada, eu quero saber, por exemplo, se você tem um papel na igreja, eu quero saber se você tem filhos, eu quero saber como que é seu dia a dia. Me mostra um pouco das pessoas que você mais convive. Aí, quando eu perceber isso e você está me pedindo algo completamente oposto, eu vou tornar o seu convívio social um pouco mais difícil. E esse não é meu objetivo. Então, dentro do comportamento humano, por exemplo, inconscientemente a gente trabalha de forma assim muito assertiva buscar aceitação. Então, por exemplo, você se veste e se maqueia com base naquilo que você entende que a maioria das pessoas ou a média vai achar que você está bonita. Isso é senso de pertencimento. Então,
dentro do convívio social, eu preciso inserir você no contexto, não tirar. Então, por isso que às vezes algumas pessoas, e também já aconteceu com a gente, da pessoa querer mais, querer mais, querer mais, e eu simplesmente falar, olha, eu não acho sensato, talvez agora você queira, mas eu acho que vai ficar exagerado. E alguns pacientes mudaram de profissional, foram para outros. E Caramba. tá tudo bem, Sim. não tem nada de errado nisso. E já chegou alguém assim com algum procedimento? Tem como fazer e depois não. Ah, eu quero Tem, tirar. Porque às vezes, tem. vamos supor, alguém fez algum procedimento, geralmente mulher, né? Fez um procedimento em algum profissional, não gostou do resultado e foi pro seu consultório? Já Sim, aconteceu isso? isso acontece. Especificamente 2 vezes na semana. Sério? O que acontece hoje é assim, ó. A gente está muito influenciado pela questão mercadológica. Então você contrata um gestor ou uma consultoria, eles vão entrar aqui e vão falar assim: Nath, me fala quantos podcasts você grava por dia. Ah, 4. Entendi. Quantos patrocinadores você tem? Ah, 3. Ah, qual a sua quantidade de horas que você fica nesse estabelecimento por dia? Ah, 10. Ah, tá, entendi. Então vamos encher aqui de gente e vamos gravar mais podcast e vamos vender mais cotas. O que que vai acontecer? Você pode se deixar influenciar pelo dinheiro e não entregar mais o conteúdo com a mesma qualidade. Então, dentro dessa perspectiva, alguns profissionais se deixam influenciar e acabam por deixar a questão mercadológica superar a questão clínica. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é assim: a gente jamais deve deixar as nossas necessidades passarem por cima das necessidades do cliente. Por quê? Porque em um dado momento, e no futuro bem próximo, isso vai dar errado. E as pessoas percebem. Nossa, gostei dessa frase, hein? Repete aí, gente. Repete aí. Jamais deixe que as suas necessidades sobreponha as necessidades dos seus clientes, porque as pessoas não vão gostar disso. E é um fato que vai ficar perceptível que você está querendo só vender podcast, e a pessoa quer fazer uma pergunta e você fala, vamos para os comerciais! É péssimo. É péssimo. Mas a gente tem que chamar o comercial, né? Ô, Lucas, e você sabe me dizer qual é a maior estatística que leva as pessoas procurar um consultório ou dentista ou na parte facial? O que leva geralmente é muito sobre autoestima, né? Quando a gente pensa em dente, eu acho que 60% das pessoas procuram um consultório odontológico porque o dente quebra. Quando a gente pensa em estética, eu diria assim, o dente, as pessoas hoje conseguem satisfazer a necessidade psicológica, tá, galera? Comprando muitas coisas pela internet, tentando clarear o dente em casa, comprando aquelas pastas de dente milagrosas que você... Algumas prometem que você vai até ganhar mais se você escovar direito. Mas assim, a estética eu acho que é o fator determinante para mover alguém para um consultório, tá? A estética num complexo assim, panorâmico. É porque o brasileiro, uma pesquisa mostrou que somente 34% da população vai regularmente ao dentista. Então, ou seja, o resto só vai se der ruim. Eu só ia quando dava ruim. Péssimo exemplo. Mas agora eu aprendi, tá, gente? Estou com dentista, maravilhoso. Porque, igual eu falei, eu tinha muita crença. É, Eu usei aí aparelho durante uns 8 anos, que foi a é. história que eu te contei. Então, assim, o que que eu fazia quando eu ia no dentista? Eu só ia lá, ele só trocava a borrachinha, ele não me explicava o procedimento. Não tô falando mal, tá, gente? Mas assim, ele não explicava o procedimento ali. Ah, Nath, eu vou fazer isso, a gente vai estar. Não, eu só ia lá, sentava na cadeira, tirava, até que um dia a dentista falou assim: eu passei por 3 dentistas. Aí ela falou assim: ai, a gente vai ter que arrancar 2 dentes seu, porque a sua boca não tem mais espaço. Aí que ela fez no dia. Não teve uma preparação. Aí, tá bom. Eu falei, é profissional, ela sabe o que está fazendo. Sim. Aí foi lá, arrancou 2 dentes, e até hoje eu tenho.
Até hoje, ai, gente, que decepção. Por isso que daí eu fiquei, não vou em É, dentista, não gosto de dentista. Dentista é tudo igual, a gente só paga, paga, paga e não vê sim, resultado, porque eu usei chupeta durante muito tempo, né, na minha infância. Então, assim, acho que foi até os 7, 8 anos. sim. Então, meus dentes era, meu Deus. E daí, tá, coloquei aparelho com 10 anos. Então, assim, foi 8 anos, depois larguei, eu falei, não quero mais saber disso. Sim. Até quando eu fui no Lucas, tinha mais de 2 anos que eu não tinha ido no dentista. Por quê? São crenças. E muita gente, eu acho que muita gente em casa também que já usou aparelho, não tá contente com o sorriso. Esteja certa disso. Mais de 80% da população que já usou o aparelho vai ter que usar de novo. Por isso que eu falo, os profissionais têm que voltar a estudar um pouco. Porque não É, é só lá. Você tem que explicar. O diferencial é explicar, é o atendimento. Porque às vezes você nem sabe o que o dentista, ou qualquer profissional hoje em dia, sim, você não sabe o que ele tá fazendo. não. E é algo muito, muito, muito sério. Até que quando a gente fez as fotos. Ai, meu Deus, gente, aquelas fotos. Meu dente tava todo riscado, né, Lucas? Exato. O caso da Nath foi assim, quando a gente fez documentação com máquina profissional e a gente projeta num computador com tela de retina, a gente tem a capacidade de magnificar um dente. Então, um dente que na sua mão tem menos de meio centímetro, numa tela ele fica com quase 1 metro. Aí você consegue ver a textura alterada. Aqueles riscos são, na realidade, esconderijos para as bactérias, né? É simples de você imaginar. Você tem um porcelanato maravilhoso, liso, que é só passar pano. E a gente risca e estraga ele todo. Vai parar tanta sujeira em cima que o pano nem passa. Então, essa percepção, essa cautela, quando você vai colocar o aparelho, quando você vai tirar o aparelho, ela precisa ser levada um pouco mais a sério, porque não é só o seu caso. A grande maioria das pessoas que usou o aparelho convencional tem o esmalte danificado, porque aquele metalzinho se chama bracket. E para cimentar aquilo é feito um condicionamento, como se eu fosse fazer uma restauração. Mas para tirar, não existe uma forma harmônica de se tirar um bracket. Você usa um alicate específico e você arranca ele. E muitas vezes danifica o esmalte. Aí depois vem com aquele maquininha e Motorzinho. fica. "Nhi". Aquele é o pavor dos pacientes. A maquininha é top demais, né, galera? Na Não. boca dos outros. Fica assim, a gente vai embora e daí fica aquele barulho. Por isso que eu peguei pavor de dentista. Mas não tenho É, mais, tá, galera? a minha defesa de tese foi, quando eu me graduei, né, foi relacionamento cirurgião dentista-paciente. E o que a gente mais percebeu, tanto nos artigos quanto nos depoimentos que a gente fazia a coleta, né, para poder ter base para pesquisa, foi que cada paciente que já tinha uma experiência ruim com dentistas contava de uma forma ainda pior para o outro. Então você vivia uma experiência por um relato alheio. Ou seja, lembra quando a gente era criança e tinha bicho-papão e Uhum. tinha alguém que ia voltar para pegar você pelo pé e alguma Sim. coisa parecida? Pois é, cada criança que contava para outra criança, o medo era maior. E isso acontece, né? A gente, até por uma questão de confiar. Pô, eu confio em você. Aí você me conta que os dentistas são todos iguais e que é uma droga e que demora, dói, custa caro. Eu coloquei aparelho, não ficou bom. Aí o que que eu penso? Vou deixar meu dente torto? Porque é o da Nath. Eu penso isso, né? Mas na realidade, a gente, hoje a gente sabe que é o contrário. É que você deve viver a experiência por você mesmo. Vá, lógico, né? Analise a carreira do profissional antes, tenta entender quem ele é na vida real, na vida pessoal e depois na vida profissional. Porque, embora algumas pessoas acreditem que é possível separar vida pessoal de profissional, eu acho que uma pessoa que ela é muito doida na vida real e que faz muitas coisas que a sociedade não aceita, não deve ser um bom dentista na vida profissional. Então eu converso muitas vezes com meus pais sobre isso, né? E é um assunto polêmico, mas que é verdadeiro, né? Poxa, e olha,
Pensando de uma outra forma, uma pessoa que ajuda a sociedade, uma pessoa que participa de ações sociais, de eventos beneficentes, essa pessoa, 99% das vezes, ela é uma boa profissional também, né? Então investiguem. O meu conselho é, né, antes de colocar a sua saúde, a sua beleza nas mãos de um profissional, investigue a carreira dele, vê por onde ele passou, vê o que ele fez. Converse com pessoas que já passaram ou que passam com ele, porque o depoimento vai ser verdadeiro. Uma pessoa não contaria uma mentira para te prejudicar nessa situação, nesse contexto. Legal. Lucas, aguarda um pouquinho aí, que a gente vai para um rápido comercial e já já a gente volta. Quando você pensa em dentista, genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo. Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos! Quero agradecer aí a todos os patrocinadores do Natcast. E Lucas, quero te fazer uma pergunta. O seu pai também é dentista? Vem da sua família isso? Há 42 anos. Caramba! Na realidade, a minha paixão pela odontologia nasceu por admiração ao meu pai e a arte que ele desempenha até hoje. Então, assim, eu acho que o fato dele tirar as pessoas de uma condição X para colocar numa condição Y através da profissão fez com que o meu encantamento crescesse ainda mais. E inconscientemente, poxa, era criança, mas eu entendia que aquilo era algo nobre e, e que a gente tinha uma vida boa, sabe? Um conforto, ah, coisas boas a gente conseguiu usufruir. Então,
o alinhamento, né, do lucro com propósito, com paixão, com amor, com desempenhar a arte com maestria, acho que tudo isso me fez não ter nenhuma dificuldade em escolher odontologia como profissão. E hoje você é filho único, tem irmãos, é só você que é dentista? Na família a gente tem 3 dentistas, a gente tem o Lauro, a Mariel e meu pai. Então, ficou muito gostoso trabalhar, a gente criou uma equipe onde a conversa no ambiente familiar, o assunto é profissional e é leve e é gostoso. É um amadurecimento contínuo e com muito prazer, porque você encontra uma forma de estar junto e de fazer reuniões, alinhamentos, tomar decisões juntos, planejar. Inclusive, a gente está ampliando a unidade da minha cidade natal, né? Como eu brinquei agora há pouco, que se chama Penápolis. Então, assim, é uma coisa muito, muito prazerosa, né? Se alguém aí estiver pensando em seguir a carreira do pai, se a carreira for boa e o seu pai também, vai em frente. E você falou que veio do interior, isso? A sua família é de lá, ou só você que tá aqui, ou eles estão aqui também em Alphaville? Como que é? Não, nós somos de Penápolis, né? Mas só eu quis me aventurar, desbravar um local diferente, onde a gente não tinha nenhum contato com ninguém. Foi uma coisa assim. Não sei se eu faria de novo, embora, embora tenha dado certo, dá muito trabalho, demora muito. E a nossa espécie ama a zona de conforto, né? Sim. Então é uma coisa assim. O novo, o desconhecido dói. O abrir mercado é muito difícil. As pessoas elas precisam de confiança, mas a confiança ela é uma construção. Então você tem que acreditar muito na sua paixão para ficar ficando, ganhando pouco, ficar ficando sem ter reconhecimento. Eu falo que hoje desempenhar a minha tarefa diária é a coisa mais fácil do mundo, porque as pessoas já gostam de mim, elas já confiam em mim. Então, tocar algo que já existe, poxa, que legal. Construir é massacrante. E você teve o apoio da sua família quando você saiu de lá? Ou, tipo assim, que às vezes tem a família que fala assim: ah, você é louco sair da sua cidade para uma cidade onde você não conhece É, ninguém, começar tudo do zero? Como foi isso? faz. Eu acho que faz uns 8 anos ou 9 que eu tô aqui, ou mais, e eu me perco no tempo. Mas metade desses anos, o questionamento ele persistia, porque meu pai ele é dentista há 42 anos, então criou um nome, uma marca muito sólida. E o fato de você sair de algo certo para construir algo no incerto, qualquer pessoa da sua família quer te proteger. Então eles entendem que você não tá bem da cabeça e que você tem que ficar onde você tá bem. E para com essa mania de querer fazer as coisas fora. Mas na minha cabeça eu falava, não, precisa ser diferente, sabe? Poxa, como será que é lá? Não sei, eu sou movido a desafio. E Sim. aí, quem tem essa energia, né? Quem tem esse fogo e quem entende que a vida é feita de fases e processos e que a construção é fases e processos, vai dar certo. Então, ser japonês ajuda, mas não foi fácil, não. É, eu sempre faço essa pergunta, porque você veio do interior, eu vim do interior do Paraná, não sei quantos habitantes tem essa cidade, mas 63 mil. não, eu ainda ganhei outra minha, porque a minha cidade tem 10 mil habitantes. Nossa, nem tem semáforo. É, não tem, não Ah, tem, eu falei brincando, não não sabia. tem, não tem, é sério. Nossa. Então, assim, imagine, porque às vezes a pessoa vê a gente começando o sucesso, né? Que a gente sempre tem que melhorar. Daí os outros falam assim: nossa, você viu? A Nath agora tá com podcast. Você viu? O Lucas tá em É Alphaville. verdade. Só que é aquilo que a gente tava falando. Ninguém, às vezes, quer passar pelo processo. Eu também, quando eu saí da minha cidade, antes de vir para Alphaville, eu saí em 2018, que eu fui viajar o mundo ensinando artesanato. Meu pai falava que eu era louca. Ah, eu falaria a mesma coisa. Todo mundo falou, não, não vai dar certo, não vai dar certo. E é como você falou, é um desafio, não é fácil empreender, Não. não é fácil você ir para uma cidade, até você começar a
ser Sim. conhecido, que hoje você já é, hoje já tô conhecida também. Só que daí as pessoas só veem o sucesso, né? É Não mais vê, é fácil, mais né? fácil. É menos doloroso. É. A E você já gente. levou alguma crítica de alguém, assim? Já teve alguma pessoa que foi lá e te criticou, que te afetou? Geralmente é no início, né? Não, eu acho que a gente sempre vai encontrar pessoas que pensam diferente da gente. Algumas pessoas, elas pensam certo do jeito deles e discordam da gente. Outras pessoas simplesmente pensam de uma forma maquiavélica, se passam por pacientes, desempenham, participam, vão nas consultas e depois optam por não te pagar. Isso vai acontecer em qualquer área. E aí, claro que eles vão buscar motivos plausíveis na cabeça deles e tentar ampará-los na lei para não honrar com os compromissos. Mas assim, afetar não. Eu entendo que. Eu falei ontem para uma paciente sobre inteligência emocional. Eu acho que quando você está muito firme no seu propósito e quando você está pautado em fundamentos, né? Eu acho que tudo é fundação. Se você entende que para ter um podcast você precisa se desenvolver pessoalmente, para receber convidados mais importantes, você precisa ter relevância e destaque. E como é que você cria esse meio do campo? Então, se você entender isso, você vai entender que você vai ter que mudar. Agora, quando uma pessoa te critica, você deve escutar com educação. Não recomendo que você deixe isso se tornar uma grande discussão. Porque muitas vezes aquela pessoa não tá bem naquele momento. E aquilo que ela tá falando pra você, genuinamente, não é o que ela te deseja. Então, quando alguém manda você pra aquele lugar, não necessariamente é pra você ir pra aquele lugar, Sim. entendeu? Então, só finge que vai e depois pode ser que ela se arrependa. Agora, tem uma frase que resume muito, para eu te responder, né, o que você comentou, tem uma frase que fala assim: você pode dizer o tamanho de um homem pelo tamanho do problema que o abala. Então pensa, você tem um dia inteiro pela frente. O meu dia inteiro se resume a 12 ou 14 horas de trabalho. Você imagina que 9 da manhã alguém vai falar uma groselha pra mim e eu vou ficar tristinho, chateadinho? Não, porque ainda tem mais umas 11 horas pela frente. Exatamente. Então, não sei por que que esse cara falou essa groselha. Né? Tem uma frase não, né? Algumas palavras do Tony Robbins que ele fala assim: eu te entendo, eu sei que você tem suas razões para pensar assim. Você se importaria em me deixar saber quais são? E aí você obriga a pessoa a pensar na groselha que ele te falou. Por que que eu falei essa groselha mesmo? Deixa eu ver se eu falaria de novo. Ou se eu me arrependo, Sim. né? Então, dependendo da fase que a pessoa tá, ela vai falar: Nossa, se me perdoa, eu acho que eu tava chateado com alguma coisa, tal. Se ele tiver bem louco, ele vai falar a mesma groselha duas vezes e foda-se. Sim, legal. Ô, Lucas, vamos falar um pouquinho sobre as questões das doenças, né? Sim. Teve uma vez que eu ouvi você falar um pouco sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? Como ele se desenvolve? Quais são as causas? O que ele pode causar? Ó, esse assunto é muito válido. Acho até que você não poderia ter sido mais feliz na sua colocação, porque a estética, ela é preponderante, ela é uma coisa importante, mas não se tem estética dentro de um quadro onde o paciente está doente. O bruxismo, ele basicamente consiste no ato de você apertar, ranger, atritar ou friccionar os dentes. E dentro disso, o paciente, ele pode ter um desequilíbrio oclusal ou uma mordida não balanceada, mas dentro dessa condição ainda, o paciente pode estar tendo deficiência nutricional ligado à parasitoses, mas de uma forma mais panorâmica ainda, o bruxismo ele está associado
Não sei se você leu, mas atualmente o Brasil, ele assumiu o posto de primeiro país do mundo em doentes mentais. Então, nós temos 19 milhões de pacientes diagnosticados com ansiedade e 11 milhões de pacientes diagnosticados com depressão. Eu estou desconsiderando aqui as subnotificações. Então, ou seja, eu posso estar com depressão e eu posso optar por não buscar ajuda e eu posso optar por não passar num psiquiatra, então eu não entro no censo. Eu vou ser sincero, a gente é o primeiro país do mundo há muitos anos, há mais de uma década. Porque a minha rotina diária é lidar com pessoas que querem estética e os dentes estão destruídos. E eles querem simplesmente que eu coloque uma lente de contato e que todos os problemas dessas pessoas vão Se resolve. desaparecer. Mas não é realidade. Então, voltando no assunto do país, do Brasil, ser o país número 1 do mundo em doentes mentais e o país número 2 do mundo em estresse, quando você está estressado, você está preocupado, você já quer ranger o dente inconscientemente. As pessoas que prestam mais atenção no funcionamento do corpo falam que, Lucas, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou dirigindo, eu estou jogando tênis e eu estou segurando o A dente raiva também, apertado. né? Quando você está com raiva de alguém, você arranja o seu dente e deseja o pior para aquela pessoa, mas quem se ferra é você, tá? Aí, moral da história. Então eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, e aí eu vou no psiquiatra. E o psiquiatra vai me prescrever alguns remédios. Todos esses remédios que vão trabalhar de uma forma ah, a, a melhorar os sintomas do sistema nervoso central, eles mexem um pouco com você. Por isso que existe aquele período de adaptação, o médico pede para você não dirigir, toma cuidado e tal. As pesquisas estão mostrando que existe uma associação entre o uso do fármaco ou dos fármacos, e aqui, pessoal, eu estou falando de fluoxetina, sertralina, escitalopram e por aí vai. Clonazepam. Clonazepam. Eu estou falando dos mais comuns, tá? Mas tem outros. Dentro de um dos reflexos ou manifestações do uso desses medicamentos, um dos efeitos colaterais é o prolongar ou o aumento do intervalo onde você arranja o dente. Basicamente, o bruxismo, quando ele começou a ser estudado, grande parte dos autores falavam que era bruxismo do sono. Então, você, dormindo, inconscientemente, fase 2 do sono, ou até outras fases, né? Você rangia o dente, ou segurava apertado. Há muitos anos, a literatura ela já vem apresentando, há mais de uma década, o bruxismo de vigília, que é eu tô aqui esperando para te dar uma resposta, eu tô ansioso, eu tô nervoso por causa das câmeras, o ar-condicionado tá frio, e eu vou ficar segurando o dente apertado. Então eu tô acordado, eu tô esfregando o dente. O que vai acontecer? De forma muito precoce e no intervalo de tempo muito curto, você vai ter uma destruição das camadas de esmalte, que se chama hidroxiapatita, e depois você vai ter desgaste da dentina, que é o miolo do seu dente. E vai dar canal, e o seu dente vai enfraquecer, e vai quebrar, e você vai usar o implante. E só piora, porque depois o implante também tem data para estragar, e por aí vai. Quando a gente pensa em bruxismo, a gente pensa hoje, na atualidade, numa doença mal compreendida. Porque nem todo mundo vai ao dentista regularmente. Não sei se você se lembra, mas eu falei que 64% da população não vai regularmente ao dentista. Se Não não sou vai, só eu. a Nath não está sozinha. Se 64% dessas pessoas eles não vão ao dentista, eles não são diagnosticados. Sim. Então eles não tratam. É porque assim, eu te perguntei do bruxismo, porque eu só ouvia falar que bruxismo era quando tava dormindo. Que só Exatamente. algumas pessoas ali. Que reportagem, né? Às Exato. vezes fala só abobrinha. E não imaginava É, essa questão da raiva. Porque realmente, quando a gente tá com raiva, a gente, tipo, exato. pra não descontar no outro, a gente vai. A gente aperta o dente para não bater em ninguém, né? Eu entendo. Então, na realidade, as pessoas elas precisam ter dimensão, discernimento, para pensar assim, poxa, 2 vezes por ano, a Organização Mundial de Saúde está falando que você deve ir ao dentista. Pô, um ser humano
a cada 6 meses, fazer um check-up. Dentro desse check-up, por exemplo, na clínica a gente realiza todas aquelas fotografias. É impossível que você não veja que os seus dentes estão gastando. Então, o bruxismo é uma parafunção aonde a gente vai ter um envelhecimento bucal precoce. E aí, vamos voltar no assunto da estética da face. Se os seus dentes estão diminuindo de tamanho, o seu rosto vai encurtar no terço inferior. O encurtamento do terço inferior da face vai acentuar quedas. É que daí às vezes tem a queda aqui, né? Exato. Então, se o envelhecimento facial ele é baseado em pilares e atualmente existem catalogadas 7 quedas na face, pálpebra, canto de olho, formação de caída lacrimal, bigode chinês, linha de marionete, por aí vai. Então você não quer ficar velha, você não quer ficar feia, você não quer ter fisionomia cansada, você não vai regularmente ao dentista, você só pode estar esperando um milagre. Eu vou no dentista, gente, agora. O dentista Agora, tá aqui, ó. mas ficou de férias 2 anos. 2 anos. Então, entendendo que o bruxismo ele existe e compreende-se que 80% da população é ou está rangendo os dentes. 80%? 80%. Gente, pelo São amor de estudos Deus. recentes, viu? 80%. Então, numa roda de 10, se 7 estão rangendo o dente, o próximo pode ser você. E agora você vai falar aí pro pessoal de casa quais as dicas que você dá pro pessoal identificar que tá com bruxismo. Legal, pessoal. Eu acho que essa foi a segunda pergunta mais importante, ou a segunda colocação mais importante do podcast. Porque assim, não adianta a gente só saber, lá, Não. 80%. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá, você tem um problema. Beleza, mas como que a gente identifica, como a gente sai disso? Sim. Vai ser o seguinte, ó. Vocês vão na internet e vocês vão colocar assim, sorriso, sorriso bonito, anatomia dental. E você vai olhar para como um dente é, porque pode ser que você aí de casa não saiba como é a anatomia de um dente. Aí quando você estiver escovando o seu dente, ou então vá no espelho propositalmente para estudar o seu sorriso por uns 10 segundos. Se vocês perceberem que o dente de vocês está reto demais, um ao lado do outro, aonde você ralou os seus dentes e você roubou a anatomia individual de cada borda incisal, então você tem bruxismo. Eu tô aqui, tá, gente? Uma outra forma é você olhar no espelho e ver se o pezinho dos dentes, aonde a gengiva fica parada, ela está em posição ou a gengiva subiu. A gengiva de cima subiu e a de baixo desceu. Então, você tem retração gengival? Será? Outra forma, você tem sensibilidade ao frio, ao gelado, ao doce, amargo, azedo? Até o azedo? Por quê? Porque se você tiver retração gengival e se você tiver perda de tecido duro porque você atrita os dentes e os dentes estão quebrando ou trincando bem no pezinho, então você tem exposição de dentina. E se você ao comer algo, aquilo te dá arrepio, dor, choque, então tem dentina exposta. Então é uma outra forma. Uma quarta possibilidade, quando você vai numa churrascaria ou quando o bife da sua casa tá duro e você começa a mastigar, você cansa precocemente? Então pensa nisso, se a sua musculatura está cansada, para comer é porque ela não descansou à noite. Uma outra forma ainda é você tentar escutar se você tem cliques ou estalidos durante uma mastigação. Se você tiver, é porque a sua articulação está tendo um descolamento parcial de disco articular. O que é cliques? É tipo, faz barulhinho? Exato, você está mastigando e parece que alguém perto do seu ouvido está apertando aquela caneta. Clique, 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 clique. Aí você fala, opa. Tá estralando. Exato, pequenos estalidos que podem ser entendidos como cliques. Tá? O clique, na realidade, é um tropeçar da articulação. Então, tem muitas maneiras. Se você não reconhece mais o seu sorriso, ou se alguém te falar, nossa, eu acho que o seu sorriso está torto.
é porque o seu dente está gastando mais de um lado do que do outro. E o bruxismo é isso, porque a gente mastiga muito parecido com cavalo e vaca, aquele movimento cíclico lateralizado. Ou seja, começa a prestar mais atenção em você e menos atenção na vida dos outros. Amei! Você vai conseguir identificar se o seu sorriso está entortando, gastando, quebrando, trincando, manchando, faltando pedaço. Gente, vocês anotaram essas dicas do Dr. Lucas? Porque é muito impressionante. Porque assim, jamais imaginaria que Sim. bruxismo é isso, né? Quais as consequências do bruxismo? Basicamente, você vai ver o seu sorriso indo embora, Torto, né? Óbvio. torto, super pequeno. Você vai começar ao sorrir, você não vai mais mostrar o sorriso inteiro. Se você conseguir machucar a sua articulação o suficiente, você vai precisar fazer uma cirurgia para colocar uma prótese articular para sua mandíbula não cair. Aí você vai ganhar uma cicatriz dos dois lados da cara, Meu de Deus. fora a fora. Sério? Já É. aconteceu algum caso assim que você teve A que gente fazer? teve 2 pacientes encaminhados para cirurgia. Caramba. E daí a É. autoestima da pessoa vai lá embaixo, né? Ah, porque depois disso você tem que fazer uma correção em cirurgia plástica para Nossa. esconder a cicatriz. Então, assim, lembrando que tudo isso pode ser evitado, eu acho que deixar acontecer é um desperdício de energia, recurso, tempo, beleza. Não, não vale a pena. Legal. Doutor Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que as pessoas, como a gente está falando da beleza, do sorriso, da harmonização facial, por que as pessoas mais atraentes são as mais bem-sucedidas? É, essa é uma pergunta que você com certeza extraiu do livro O Preço da Beleza de Daniel Hammermash. Galera, esse escritor, polêmico por sinal, ele fez várias pesquisas ao longo dos anos e publicou esse livro que se chama O Preço da Beleza. Vale muito a pena quem souber falar inglês, quem não souber, pega o Google Tradutor, porque o livro não tem tradução ainda. O autor, ele. Eu não sei se vocês vão se lembrar de uma época polêmica onde as pessoas colocavam anúncios no jornal falando assim: precisa-se de assistente bem afeiçoada, precisa-se de assistente com boa aparência, precisa-se de assistente bonita para a vaga de emprego tal. Como se as pessoas feias não tivessem vez, né? Embora esses anúncios tenham sido proibidos há muito tempo, eu entendo que a regra continua valendo, porque a depender do lugar onde você está se propondo para uma vaga, você precisa atender alguns pré-requisitos. E lá o autor explica que a sociedade, de uma forma muito aberta, muito explícita, ela favorece o belo, porque quando nós estamos diante de alguém muito bonito ou uma construção muito bonita, ou esse estúdio, por exemplo, que é muito, muito, muito bem organizado, no nosso córtex pré-frontal, na região anterior do cérebro, a gente tem níveis maiores de excitação, de comunicação entre as células nervosas. E isso acontece porque, de uma forma inconsciente, a gente lida muito bem com aquilo que é belo, bonito, bom, gostoso, confortável. Então, quando a gente está falando de uma vaga de emprego para alguém para receber pessoas bem vestidas num evento magnífico, é indiscutível que o responsável pela contratação vai buscar alguém com uma beleza exuberantemente acima da média. Então, polêmico ou não, Daniel tá certo. E não importa o tempo que passar, a sociedade ela vai favorecer o belo. Por isso que, de novo, a gente pode falar do senso de pertencimento, né? Nós, seres humanos, nós vivemos em grupos. Então, você se sente confortável pertencendo ao grupo da sua rua porque vocês têm algo em comum. E quando uma pessoa quer buscar algo diferente, ela vai ter que mudar. E por isso, a busca por procedimentos estéticos teria aumentado quase 400%. Então, ache você polêmico ou não, as pessoas estão mudando, o mundo está mudando. Então, eu brinco, né? Ou você muda, ou a depender do seu campo de atuação, você está fora.
Então, eu acho muito válido a gente entender assim. Eu acho que todo mundo quer mudar para melhor, mas a gente sempre vai ter essa condição, assim, difícil de se discutir, né? Não pra gente aqui do podcast, mas uma Sim. galera não gosta desse assunto, né? É, eu acho assim, as pessoas têm muito uma crença de padrão de beleza, Sim, que principalmente em cidades do interior, como a sim, sua, como a minha principalmente. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu não vou me cuidar. Pra quê? Ah, isso é ego". sim, Não é, é beleza. Eu sempre falo, a beleza ela importa. sim. Porque, como você falou, se você for contratar duas pessoas, o que você vai olhar primeiro? Geralmente as pessoas olham Exato. como a pessoa está se portando, né? Então não é só questão disso, mas é questão de saúde, é questão de autoestima, de você se sentir bem com você, porque como você falou, hoje a nossa população está aí, pessoas com ansiedade e depressão. Sim, Depressão é excesso de passado e ansiedade é que a pessoa que só fica lá no futuro, no exato. futuro. Então, assim, comparação, porque muita gente às vezes pode até ir lá no seu consultório e falar se comparando com uma atriz lá, ah, eu quero ficar igual. Você tem o seu padrão de beleza, né? Seja você, crie o Sim, seu padrão de beleza. Então é muito importante, é saúde, é emocional, é tudo, né? é tudo. E a autoestima, ela tá 100% conectada com a forma como a gente é visto, né? Pelo menos a gente que tá aí, né, ascendendo na carreira, a gente precisa, eu enxergo em mim a mudança diária, tanto no crescimento pessoal quanto no profissional, e eu vejo a necessidade que a gente tem de estar assim. Eu acabei de brincar agora, antes da gente voltar do intervalo. Poxa, acho que eu tô com umas entradas aqui. Acho que eu vou pensar em implante capilar. Porque isso começa a me incomodar. Porque eu tô sendo visto num ângulo de 45 graus como uma entradona. Imagina uma pessoa sem dente, dá um sorrisão e tá faltando um zagueiro aqui, né? Um centroavante. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, e para deixar o ambiente mais bonito, né? A gente ama ir num lugar e falar assim: nossa, só tinha gente bonita. Percebe? Você nem quer ir embora. E o contrário Sim. também é verdadeiro. A depender do lugar, você quer comer e quer ir embora. Você fala: ah, não, vou para casa ver um filme que é melhor. E aí, de novo, queira você ser polêmico ou não, o mundo tá aí, né? Lucas, você quer deixar alguma mensagem aí pro pessoal de casa, alguma dica? Estamos já encerrando, passa rápido. Sim. Ah, pessoal, de verdade, eu acho assim, ó. Não existe uma forma de você atingir alta performance sem você estar bem com você mesmo. Então, todas as vezes que a gente compra um curso ou frequenta um curso de maneira presencial, você aprende algo novo. E muitos dos cursos que eu fui acreditando que eu saberia 90% do conteúdo e eu fui positivamente surpreendido. Por que eu trouxe esse tema? Porque a maioria das pessoas entende que tá tudo bem na boca porque eles consideram a ausência de dor ou o silêncio clínico uma excelente justificativa para não fazer manutenção. Eu queria que você que pensa assim imaginasse que você acabou de comprar uma Mercedes 0 km de R$ 500.000 e você não vai levar na revisão porque tá tudo bem, tá tudo certo, ela continua rodando. Só que você perde a garantia de um carro de R$ 500.000. E o propósito de uma montadora é fazer com que você volte a cada 10.000 quilômetros ou 6 meses, é assegurar que o carro está regulado e que ele está calibrado, ele está balanceado e que o motor está tudo bem, porque não tem uma outra forma. Então, as manutenções em carros caros ou em prédios, ou check-up cardíaco, ou check-up médico, ou check-up odontológico, é assegurar que a sua saúde tá tudo bem, tá dentro dos conformes, tá? Então, eu não conheço uma pessoa hoje que tá em plena ascensão, adquirindo imóveis, crescendo, disputando grandes campeonatos que não cuide da sua saúde. Então, você de casa, queria que você pensasse nisso, tá?
Basicamente, sem pretensão que você vá à minha clínica, porque a Hum. gente não tem mais tanto horário assim, mas tem muitos dentistas bons por aí que eu acho que vocês vão conseguir passar e que você consiga, pelo menos ter uma condição, assim, pô, dentro de uma condição de 0 a 10, como é que eu tô com a minha saúde? Sei lá, né? Então, pensa nisso. Lucas, quero te agradecer por você trazer o seu conhecimento aqui no Natcast. Vai ter outras oportunidades, tem bastante coisa aí pra gente falar. E ele falou assim: Nossa, 1 hora a gente vai falar. É. Passa rápido. Para você aí de casa, né, que pergunta qual a redes sociais dos convidados, da apresentadora do programa, a gente deixa aí na descrição do vídeo. Quero te agradecer novamente e até um próximo podcast. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimento, que eu acho que a vida real é feita disso, né? E que vocês possam aí usar a beleza de vocês e a saúde de vocês em um nível máximo. Assim é a vida. Obrigado, Lucas. Obrigado por você aí de casa e até o próximo podcast.